Olá pessoal, meu nome é Tainá e eu vou introduzir vocês um pouco ao nosso trabalho. No cenário contemporâneo, a análise de dados tornou-se uma ferramenta crucial para compreender padrões, tendências e fenômenos sociais. Dentro desse contexto, o estudo de crimes, como o furto de veículos, desempenha um papel significativo na compreensão da segurança pública. A disponibilidade de dados públicos fornece uma oportunidade valiosa para pesquisadores, analistas e autoridades examinarem essas ocorrências e desenvolverem estratégias eficazes de prevenção. No âmbito da segurança veicular, a obtenção e análise de dados específicos de furto de veículos são fundamentais para a formulação de políticas de implementação de medidas proativas. Nesse sentido, a automação do processo de download desses dados se mostra uma abordagem eficiente, proporcionando agilidade e consistência na coleta de informações ao longo do tempo. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um script em Python dedicado à extração automática de dados públicos relacionados ao furto de veículo no ano de 2020, 2021 e 2022, abrangendo cada um dos meses. A iniciativa visa facilitar a pesquisa e análise dessas informações, fornecendo uma ferramenta versátil e de fácil utilização para profissionais interessados em compreender a dinâmica desse crime ao longo do tempo. E eu vou começar falando sobre o objetivo e a motivação do trabalho. A obtenção de dados precisos e atualizados é essencial para compreender a dinâmica do crime de furto de veículo, possibilitando a formulação de estratégias mais eficientes por parte das autoridades competentes. A automatização desses processos não apenas economiza tempo, mas também reduz a probabilidade de erros humanos durante a coleta manual de dados, proporcionando resultados mais confiáveis e relevantes. A relevância desse projeto reside na capacidade de fornecer dados utilizados e consistentes sobre os furtos de veículos. Com a automatização da coleta, teremos acesso a uma base de dados abrangente e detalhada, possibilitando análises mais profundas sobre quando, onde e como esses incidentes ocorrem. Essa informação é vital para a formulação de estratégias de segurança mais eficazes e para a compreensão das dinâmicas que envolvem esse tipo de crime. A automatização desses processos de coleta de dados traz benefícios significativos, principalmente reduz a carga de trabalho manual, permitindo que os pesquisadores se concentrem seus esforços em análise e interpretação de dados, além da automação segura e a consistência e a precisão dos dados, evitando erros. Fundamentos dos conceitos envolvidos no tema da APS. O Scrap. O Scrap é uma biblioteca de software livre e escrita em Python, que permite a extração de dados de sites da web de forma rápida e eficiente. O Scrap é útil para diversas aplicações, como monitoramento de preço, análise de mercado, coleta de notícias, mineração de opiniões, entre outras. O Scrap funciona com base em um modelo de programação orientado a objetos, onde o desenvolvedor define classes chamadas Spider, que especificam como navegar e extrair os dados de interesse de um ou mais sites. Exemplo de cada uso. Com o Scrap, é possível criar um Spider que raspe os dados de um produto de um e-commerce, como a Amazon. O Spider é uma classe de Python que define como o site deve ser raspado e quais dados devem ser extraídos. Um Spider pode ser seletores de CSS ou XPath para encontrar os elementos específicos da página HTML. O código abaixo é um exemplo de como podemos utilizar o Scrap e extrair os dados de uma página de citações, especificamente na página de uma citação de humor. Eu sou o Vitor e hoje eu vou apresentar algumas das bibliotecas do Python. Começando pela biblioteca OS, que ela é uma biblioteca padrão da linguagem do Python, então não é necessário fazer nenhum tipo de instalação adicional. Ela oferece uma interface de programação útil para acessar alguns recursos, manipulação de alguns recursos do sistema operacional, que varia no caso de sistema para sistema. A biblioteca Time ela é útil para fazer manipulação de tempo e criação de função de execução de um tempo em tempo, que é data, hora e outro tipo de funções relacionadas ao tempo com a biblioteca Time. Ela também é uma biblioteca nativa, então não é necessário fazer nenhum tipo de instalação extra para a utilização da mesma. Já a biblioteca Pandas, ela é útil para fazer análise e manipulação de dados, como
estrutura de dados em formato de tabela, numérica, séries temporais e os data frames, que são o centro da biblioteca. O Pandas também é capaz de exportar dados recebidos em formato de CSV, JSON, SQL e XLSX, o formato nativo do Excel. Já o Selenium, ele é uma biblioteca útil para capturar os dados em formato de web scraping, né, em função de web scraping, semelhante ao scrap, mas aqui fazendo de uma forma mais automática, através do WebDriver, que é uma interface responsável por automatizar um processo de captura de dados e funciona em diversos navegadores como Firefox, Chrome, Edge e Internet Explorer. A biblioteca Selenium WebDriver Common, ela é uma biblioteca que reúne as principais funções ali dentro do Selenium, já nativa dentro ali do Selenium, que em geral funciona com todos os navegadores, mas é possível fazer a importação de uma classe específica no navegador em que vai ser usado, no caso, pode ser o Edge, como o WebDriver Edge Options. E a biblioteca PetLib, que é um módulo do Python exclusivo para trabalhar com caminhos relativos, caminho absoluto, pet ali no geral do sistema, né, do projeto. Olá, meu nome é Gabriel e eu vou falar um pouco sobre o nosso projeto, onde utilizamos as linguagens Python, HTML, CSS e JavaScript. O HTML foi utilizado para estruturarmos o nosso site. Um site simples para mostrar algumas dúvidas de como se prevenir se caso seu bem for furtado. O CSS foi utilizado para darmos estilo ao nosso site e ficar mais bem apresentado ao público. Já o JavaScript foi utilizado para fazer várias funções. Uma delas é uma função onde, ao clicar no botão baixar, logo no final da página, ele vai aparecer o download na sua própria máquina, puxando os arquivos do site do governo sobre furtos e roubos de 2020 a 2022. E o Python foi utilizado como back-end para fazer nossas aplicações, como baixar os arquivos e transformá-los em CSV. Agora meu amigo Rodrigo irá falar um pouco sobre o funcionamento desse código de Python. Olá, meu nome é Rodrigo e eu vou mostrar agora como iniciar o Scrap e mostrar a estrutura do código que foi feito para fazer o download de arquivos de um site do governo de São Paulo sobre furto de veículos nos anos de 2020, 2021 e 2022. Para começar, você vai ter que estar com o Python e o Scrap já instalado. Aí aqui, você já dá um Scrap, Start Project, aí você entra na pasta cd, Scrap, furto, que é o nome que eu dei. Depois você vai criar o arquivo em Python para fazer junto com o domínio. Aí ele foi criado aqui, ó. Vai estar aqui. Aí é só começar. Agora eu vou pro meu. Aí, esse aqui foi o que eu fiz. Importei as bibliotecas, tudo certinho. A classe padrão do Scrap para você entrar no site. Aí aqui eu usei o Selenium para clicar no navegador. Depois para ele entrar e clicar no primeiro botão que eu preciso clicar. Aqui, ó. Clicando. Aí as variáveis que eu precisei definir para entrar numa pasta, etc. Aí depois ele foi clicando no botão, em cada botão. Aqui o botão do ano, do mês e de exportar, para baixar. Depois disso, ele vai transformar o arquivo em CSV e depois remover ele já. Nisso ele vai ler todos eles. Depois dele ler, ele vai converter em um só, para ficar mais fácil você puxar os dados. Depois disso, ele vai remover todos os arquivos. Aí depois você vai entrar na pasta aqui, esse aqui é o meu. Aí você vai dar o scrap, crawl, e o nome dele, que fica aqui em cima, aqui, ó. E ele vai rodar. No meu caso, ele vai ver que tem já baixado os negócios. Vai só excluir. E vai transformar tudo em um só. Olha lá, apagou tudo. E ele vai virar... E é isso o código que nós fizemos.